Sim. Você acha que o púlpito de hoje está em crise? Se o púlpito está em crise, Isso. eu vou fazer coro com o pastor Rodson Boulet, um grande amigo que já esteve aqui no Falando de Bíblia. Ele diz que o púlpito tem que estar em crise. O púlpito tem que estar em crise. E o pregador que não está em crise com o texto bíblico, ele não se permitiu ser confrontado pelo texto. Porque comumente a gente que prega, a gente precisa entender que eu não estou falando de mim. Por máximo que eu tenha experiências, por máximo que Deus me tenha permitido coisas extraordinárias, a responsabilidade é falar a palavra de Deus. Eu cito novamente aqui Edmundo Baldes, que diz que muito mais importante que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. E eu acredito que o púlpito está em crise no Brasil, em específico. E eu vou até fazer uma brincadeira aqui, que muita gente vai lembrar, que essa semana a rede social ferveu, tanto no Instagram, Facebook, no Twitter, no YouTube, está todo mundo falando do culto do beijo. Você ouviu falar? Vi. Você já beijou sua esposa hoje? Deu uma bitoquinha? Já. Eu já falar, você está pecando, porque o pastor lá falou que pode beijar. Entendeu? Então a gente vê também uma outra crise. É uma crise de identidade do púlpito. Porque as pessoas, elas estão fazendo do púlpito qualquer coisa, menos o lugar de comunicação da verdade. Elas fazem muitos entretenimentos no púlpito e gastam tempo com muita coisa. Na hora da palavra, ó, como dizia o professor, e o tempo da palavra, ó. E a gente precisa voltar a isso, porque é através das Escrituras que nós encontramos as verdades, as pérolas do Evangelho. Né? João 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Não tem outro meio pelo qual nós venhamos conhecer a verdade a não ser pela palavra de Deus. Foi o versículo da semana passada, o do último nosso bate-papo, que João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra, disse Jesus, é a verdade. A máxima do púlpito não é a minha roupa de marca, não é a minha tatuagem, que a galera tá querendo mostrar muita tatuagem hoje, né? Tá, o fim encheu aí. O púlpito é o lugar onde a palavra é exaltada. O púlpito é o lugar onde a palavra é anunciada. O púlpito é onde as verdades de Deus são anunciadas para que haja edificação no corpo de Cristo. Se no púlpito da sua igreja usa-se a oportunidade para falar sobre qualquer outra coisa, menos da palavra, você pode chamar essa reunião de qualquer outro nome, menos de culto. Porque culto, de verdade, tem que ter como centro a palavra de Deus. Cristo tem que aparecer no púlpito dessa igreja. Nós vemos, né, meu pastor, até hoje em dia, pessoas... É muito bom testemunhar, né, as maravilhas que Deus nos faz. Sim. Mas nós vemos pessoas exaltando o seu testemunho mais do que a palavra. Não sei se você já reparou isso. A pessoa era ex alguma coisa, então aquilo se torna algo tão grandioso que ele ocupa o tempo contando a sua história, o que foi feito na vida dele, mas aí ele vai encaixando pedaços da palavra segundo aquilo que ele viveu. E a palavra em si mesmo, a explanação do texto da Bíblia fica muito pequeno. Por exemplo, quanto tempo você tem de convertido? Qual foi o ano que você se converteu? Eu vou fazer 10 anos. 10 anos. Eu voltei para Jesus no ano de 1998. Eu fiquei 5 anos afastado da igreja, fui nascido e criado dentro da Igreja Batista do Portão do Rosa. O pastor que me batizou foi o pastor Natanael Cordeiro no dia 31 de dezembro de 1989. Eu tinha 9 anos de idade. A nossa igreja teve o pastor Arilton de Oliveira, antes do pastor Natanael, o pastor Alcione, que passou os seus últimos dias na Igreja Batista da Tijuca, no Rio de Janeiro, era um grande expositor do Evangelho. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que na década de 90 foi febre os testemunhos. E o cara que vinha do tráfico, irmão, era rei. Teve um ex-traficante que ele testemunhava, que era da Falange Vermelha, ainda nem era o Comando Vermelho ainda, e ele disse que jogava bola com a cabeça dos caras que ele matava. Olha isso.
Teve um que matou não sei quantas pessoas em São Gonçalo, Niterói, se converteu na cadeia, e quando ia contar o testemunho, o povo ficava em polvorosa. A gente não sabia se os irmãos estavam chorando porque estavam emocionados ou porque estavam com medo do cara, porque os camaradas falavam, parecia que saía sangue da sua boca. Parecia que tinha um prazer naquelas práticas ainda, as antigas. E por muito tempo, tanto os caras que vieram do Comando Vermelho, quanto jogadores de futebol, quanto artistas que eram famosos, eles também ganharam destaque nos nossos púlpitos, sem serem discipulados, sem serem ensinados a palavra, porque chegaram e eram alguma coisa lá fora, e a gente vê muito disso ainda nos nossos dias, não com a ênfase da década de 90. Isso é verdade. Né? Mas a galera diz lá, o fulano era isso, o fulano era aquilo. Ih, rapaz, uma certa feita, Daniel, eu vim do mundão, zoei pra caramba, né? E tal, alguém perguntou assim, pastor, dá pra tu contar teu testemunho hoje? Porque eu sofri um acidente, fiquei na iminência de perder a minha perna, fiquei na iminência também de morrer, e fui ameaçado de morte algumas vezes, atentaram contra a minha vida, e nas bagunças que eu fiz, Deus me deu livramento, e graças a Deus eu tive uma família para me acolher, tive uma família para orar por mim, suplicando a Deus o livramento. Deus teve misericórdia da minha vida. Sei que não há mérito nenhum do homem nessa ação divina. Deus teve misericórdia de mim. E alguém me perguntou assim, pastor Paulo, e na época evangelista ainda, tem como tu contar teu testemunho e tal, porque tem muito jovem aí? Eu falei assim, rapaz, deixa a Roseli contar o testemunho dela, que é a minha esposa. Aí o pessoal, qual o testemunho dela? Ela foi no mundo, ela zoou, ela foi criada na igreja, nunca teve vontade de se desviar, nunca teve vontade de beber, nunca teve vontade de fumar. É uma menina que nasceu na igreja, cresceu na igreja, sempre amando a Deus. Aí os camaradas me olharam e falaram assim, não, isso aí não é interessante não. Aí eu falei, tem que matar, tem que roubar, tem que fazer parte de um grupo de extermínio, fazer parte de alguma coisa ruim. E a gente apreciou muito essa cultura da perversidade, principalmente no meio cristão. E a gente teve problemas porque muita gente, nesse período, acreditou que ouviu a voz de Deus, abriram igrejas, criaram movimentos, e essas pessoas depois sumiram. Eu tenho muita preocupação do camarada que surge do nada, de repente fica famosão, e às vezes do nada também some. Cadê? Dentre esses todos, eu vou citar duas pessoas aqui, porque o seu testemunho falam até hoje. Uma é o pastor Renato, que eu não vou lembrar o sobrenome, ex-Falange Vermelha, não tem cabelo na cabeça, de tanto que usou droga, não tem cabelo na sua sobrancelha. Deus fez uma obra maravilhosa e o seu testemunho é verdadeiro. Não é esse testemunho de que, eu mandava lá no Morro do Jacaré, e os caras lá nem sabiam que o cara era traficante lá. Eu estou falando de gente que foi cabeça de tráfico, um dos fundadores do Comando Vermelho, que hoje é crente, pagou a sua dívida com a justiça e é crente de verdade. Crente de verdade. O seu testemunho fala por si só porque é crente até hoje. E existe o irmão Sérgio, o missionário Sérgio. O Sérgio, rapaz, ele hoje cuida da sua mulher que está com Alzheimer. Ele até um tempo atrás estava no presídio pregando ainda. Pregava no presídio. Sérgio tinha até um apelido um tanto incomum, e eu não preciso nem falar aqui porque é um apelido chulo, mas Sérgio, criado em Niterói, irmão, dava a volta até no Satanás, mas quando Jesus o pegou, ele congregou na Assembleia de Deus do Cubango, lá no pastor Leandro. Não sei nem se o pastor Leandro ainda é vivo até hoje, mas eu vi Sérgio cantar, eu vi Sérgio pregar, seu testemunho é verdadeiro. Ele hoje deu uma parada no ministério dele para cuidar de sua esposa, mas Deus o livrou da morte, Deus tirou ele do tráfico, Deus fez uma linda obra sobre a sua vida, ele é pastor e é missionário até hoje, ele vai nos presídios, cuida de gente que é dependente química, e a sua obra fala por si só, o Espírito Santo trabalhou. E você vê que tinha outros nomes aqui para citar, mas é muita história mentirosa, né? Porque quando você ouve o cara falando, 1, 2, 3, 4 vezes, você vê que, igual o outro, minha mãe foi criada no terreiro de Menininha do Candoá, minha mãe tinha 137 terreiro de Umbanda e Candomblé. Aí você ouviu o outro cara no outro dia, aí já tinha 150 e pouco. Aí você ouviu o outro cara na outra vez, o mesmo cara, já tinha 170. Eu falei, poxa, Deus está prosperando, o capeta, quem está prosperando essa mulher? Que ela está ganhando o mundo inteiro, o país inteiro, para aquilo que eles estavam lá testemunhando, e toda vez que você ouvia,
era um testemunho mentiroso. E aí a gente fica preocupado, porque as pessoas tendem, o brasileiro principalmente, tende muito a apreciar uma história de derrotismo, né? Verdade. De fracasso, de opressão. Falou que é pobre, veio da favela e é negro. Caramba, o cara tem um maior testemunho, irmão. Deus salva negros, salva brancos. Meu respeito a toda a comunidade negra, porque eu faço parte dessa comunidade também. Meu avô era negrão, a ponto da minha avó ter sido excluída da família porque casou com um negro. É mesmo? É. Meu Deus. É. Você tá pensando que eu tenho sangue de negão na veia, rapaz?